TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 13 de julho e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje para você que está sempre aí nos acompanhando, né? Nós vamos iniciar o programa e também vamos iniciar a semana, né, pessoal? Segundou, né? É hora de retomar aí a nossa vida profissional, né? Os nossos, como a gente fala, o batidão da semana, né? Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana, descansado, feito as suas coisas, certo? Se energizado para a gente dar conta da semana, né? E da situação também que a gente vem enfrentando, que é a pandemia, que é esse vírus, né? Que é a Covid-19. Bom, na última sexta-feira, né? Agora, o Jornal de Itajubá também noticiou, como todas as outras mídias daqui de Itajubá, o aumento dos casos, né, que foi atípico e foi alarmante até um pouco, vamos dizer assim, aqui em Itajubá. Nós tivemos aí 34 novos casos, né, testando positivo somente na sexta-feira. Bom, isso nos abre um leque, né, de conversação, um leque de várias coisas, inclusive dúvidas, né? A gente sabe também que algumas pessoas, apesar de toda a informação, né, de mídia, né, informação de mídia mundial, nacional e também regional, está mostrando a importância da prevenção, né, a importância e a veracidade mesmo dessa doença, né? Apesar disso, algumas pessoas ainda desacreditam, né? Algumas pessoas acham que é uma conspiração, outras acham que isso tem cunho político, que esse vírus não existe. Nós já estamos na altura aí, vamos dizer assim, do campeonato de já ter passado essas especulações, né? Tá mais que provado que não, realmente esse vírus existe sim, apesar de, vamos dizer, de ser muitas vezes parecer invisível, né? Talvez seja por isso que as pessoas ainda desacreditam até da potência dele, né? Do risco que ele nos oferece. Então, por isso, hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre esse alerta que nós vamos usar o Itajubá Entrevistas para poder fazer mais uma vez, né? Hoje o nosso tema é convivendo com o Covid-19, né? Na verdade, todos nós estamos convivendo a todo momento com esse vírus, né? Quem foi infectado, quem não foi, né? Nós estamos convivendo nas ruas, no nosso trabalho e às vezes até mesmo na nossa casa. Para isso, nós vamos conversar com a Raquel, de um bairro daqui da cidade, tá? E para que a gente possa entender melhor e acreditar cada vez mais, né, nessa ameaça invisível, né? E não tão invisível assim, né? A Raquel, para que vocês possam se inteirar do assunto, ela é esposa de uma pessoa que foi infectada por esse vírus, tá? Daqui de um bairro de Itajubá. Os dois são itajubenses, os dois residem num bairro aqui e foram infectados, e ele foi infectado aqui em Itajubá. Ele não vai poder falar conosco, mas a sua esposa carinhosamente atendeu ao pedido do Itajubá Entrevistas e vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Bom dia, Raquel. Bom dia, Brita. Raquel, muito obrigada primeiramente por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco, conversando, informando e principalmente alertando a população, viu? Ok. É legal você ter aceitado. Eu vou usar de novo. Eu vou falar com vocês dessa forma. Bom,
Esses dias eu fui num comércio de Itajubá e tinha uma senhorinha conversando do meu lado, perguntou assim pro outro assim, olha, você acredita nesse vírus? Aí ela respondeu, aí ela falou assim, eu não acredito, eu não tenho ninguém que... Você conhece alguém que foi infectado? Eu não conheço, eu não fui, ninguém da minha família foi. Meu hall de amizade também, eu desconheço pessoas que tenham sido infectadas por esse vírus. Então eu acho que isso aí é tudo política, ela me disse. E aí, desde então, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, como seria importante a gente conversar com pessoas que passaram ou que estão passando, né, por essa situação no momento, para que as pessoas acreditem cada vez mais, né, e vejam a séria e real situação em que a gente está vivendo, né? Que esse vírus, ele é real sim, e a gente tem que tratar ele dessa forma e com o perigo que ele oferece. Então, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado. É muito importante para a gente conversar cada vez mais sobre isso. Eu sei que a gente já está cansado de ouvir, né, todos os protocolos de higiene, de saúde e outras coisas mais, porém, ainda é necessário a gente falar sobre isso. Então, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente, viu, Raquel? Tá joia. Bom, Raquel, fala para mim. Nós teremos 3 blocos, né? E nesse primeiro bloco, eu gostaria de entender um pouquinho a vida de vocês, né? Porque a todo momento a gente fala, faça o isolamento, né? Tem essa parte do isolamento, tem a parte de ficar em casa, para a gente minimizar os riscos, né? Correr menos riscos de adquirir o Covid-19. Como que era a situação, a convivência com de vocês, né, sobre esse isolamento? Vocês conseguiam fazer o isolamento? Sim, nós fizemos o isolamento dentro do possível. No caso, eu não estava saindo de casa, só saía para o necessário, que era supermercado, farmácia, pagar alguma conta, mas no dia que saía já fazia tudo e voltava para casa. Sempre usando máscara, usando o álcool gel na bolsa. Uhum. E o meu marido, ele saía todos os dias para o trabalho. Então ele ia para o trabalho, do trabalho para casa e quando precisava fazer alguma coisa na rua, só fazia e já voltava. Ele usou a máscara sempre, o álcool e mesmo assim ainda contaminou. Olha só, então assim, mesmo usando, né, fazendo todo o protocolo que a gente sabe que pede, ele não ia tanto à rua, né, como você falou, ia mais pro trabalho e mesmo Isso. assim ele se contaminou, né? Isso. Tá vendo? Essa a importância, né, gente, da gente... E também, assim, tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas falam assim, aí, tá vendo? A gente toma cuidado, se infecta, pode se infectar. E a gente não toma e pode se infectar, então às vezes as pessoas acham que não deve tomar, né? Tem que tomar mais ainda cuidado. Mais ainda. É exatamente isso. A gente falou que... a gente sabe que... a gente tem que seguir esses protocolos de higiene, de saúde, para minimizar os riscos, né? A gente, mesmo assim, a gente não tá fora do risco de contrair, né? É só realmente para minimizar, né? Para diminuir as chances de contrair, né? Mas a gente sabe que uma pessoa ou outra, ela vai adquirir mesmo fazendo. Então, esse alerta é um dos alertas, né? Que continuem sim fazendo os protocolos todos. Não pode ficar com essa ideia de que tal pessoa fez e mesmo assim contaminou. Contaminou porque em algum momento, né, isso aconteceu, mas não foi por falta do que podia fazer dentro do possível, como você disse, né? E não dava para ficar em casa, né, ô Raquel? Ficar 100% sem sair não tem como, porque tem que trabalhar, precisa ir no supermercado, então tem que tomar os cuidados, mas evitar de sair ao máximo. Sim. E aí, então, como que foi? Fala pra mim, pra vocês, mesmo vocês tomando todas as precauções, né? Como é que o seu marido acabou testando positivo para o Covid-19? Como que foi, vamos falar desde o começo, os sintomas, quando que ele percebeu que ele tinha que procurar uma ajuda médica?
Então, no caso dele, ele não teve sintomas que diziam que ele poderia estar com o vírus. Ele trabalha numa empresa que resolveu testar os funcionários todos. E foi nesse teste que o dele acusou positivo. Aí ele tinha tido alguns dias antes só dor de cabeça e dor no abdômen, mas ele não imaginava que seria já o vírus. Sim, claro. Então só descobriu porque a empresa testou os funcionários. Olha, então os sintomas que ele sentiu, assim, a gente fica mais preocupado com a falta de ar, né? Isso. Mas ele não teve esses sintomas, ele teve dor de cabeça e dor no abdômen. Isso. E aí a fábrica resolveu testar os seus funcionários. Isso. E aí nessa, então, testou positivo, né, para o seu marido. Aí também a gente vê a importância do empregador, né, cuidar também bem dos seus funcionários nesse momento, né? Isso, realmente, porque se não tivessem feito o teste, eles estariam contaminados, podiam estar passando para outras pessoas. Sim. Agora já estão isolados em casa e não está correndo esse risco. Olha, para vocês verem como que é importante, né? Então, assim, é até mesmo um pedido, um alerta aos empregadores para falar realmente dessa importância mesmo que tem testar os seus funcionários, né? A gente está todo momento vendo falar sobre as pessoas assintomáticas, né? E aí a pessoa às vezes já está infectada, porém ela não está demonstrando sintomas, né? Ou então os sintomas são leves, né? E aí a gente acha que não tá. Mas olha a importância, mesmo que não tenha aparecido nenhum caso no seu comércio, ou com seus empregados, né? Ou na sua própria casa, é importante, então, esses empregadores testar os seus funcionários, né? Que bacana isso ter acontecido assim, né? Que bacana a iniciativa dessa fábrica de testar os seus funcionários. É um cuidado mesmo, né? Até porque também é um direito do funcionário, né? É um direito do empregado isso, né, Raquel? Ah, com certeza, a preocupação deles com os funcionários. Eu achei isso incrível da parte deles. Muito bacana. E até porque a gente vê a todo momento, eu já tive aqui no programa com pessoas que teve que procurar sindicato, teve que procurar, algumas pessoas procuram até mesmo advogados para poder tentar resolver essa situação, né? De que os seus empregadores testem os seus funcionários, né? Raquel, nós vamos rapidinho para um comercial, tá bem? Mas eu vou pedir para você ficar na linha, não desliga, que daí a gente volta daqui a pouco para a gente continuar conversando sobre esse alerta à população e sobre a sua situação também, tá bom? Tá joia. Fica aí com a gente. Vocês também, web espectadores da TV Itajubá, fiquem com a gente. A gente vai dar um girinho rapidinho nos comerciais, mas já estamos voltando. Muito importante esse alerta, vai compartilhando aí para que essa informação assim dissemine muito em Itajubá e na região, certo? Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet wireless. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual, suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo. Rocar Acessórios Industriais.
Atendendo pequenas, médias e grandes empresas em toda Minas Gerais pelo serviço de televendas. 35 3629 5359. Agora em novo endereço, Avenida Doutor Vicente Sanches, 277, bairro Varginha. Casa de Carnes Novilho de Ouro, assados aos sábados e domingos. Disque entrega 3623-1853. Ótica São Vicente, a ótica do Toninho. Óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pedro Lisboa, ao lado do Odontomed. Fone 3622-7030. Estúdio Ultravioleta. Agende seu dia de beleza e eleve ainda mais sua autoestima. Escova, hidratação, corte, tintura, colorimetria. E tem mais: depilação, limpeza de pele e spa dos pés. E ainda, parceria com a Raiz Latina. Estúdio Ultravioleta, seu salão de beleza na medicina. Avenida São Vicente de Paulo, 1400. WhatsApp 99126-6737. Estamos de volta com o nosso Itajubá Entrevistas de hoje e conversando sobre a Covid-19 aqui em Itajubá. Nós estamos conversando com a Raquel, que faz parte de uma família onde um dos membros, que é o seu marido, contraiu a doença, né? E aí ela está conversando, nos informando e alertando sobre essa situação em Itajubá. Bom, Raquel, nós falamos sobre a importância, né? Nós terminamos o bloco falando sobre a importância da testagem de funcionários, né? Da testagem de todo mundo, mas a gente sabe que não há testes para todos, né? A gente sabe isso, e isso não é uma situação itajubense, isso não é uma situação brasileira, é uma situação mundial, né? A gente desde o começo sabe que não tem como testar todo mundo, né? Porém, tem alguns locais e profissões de riscos, né, que merecem esse teste. Bom, Raquel está aqui conversando com a gente, né, que é a esposa da pessoa que contraiu o Covid-19. Raquel, depois da testagem que a fábrica fez em seu marido e deu o positivo, qual foi as outras instruções? Como é que vocês começaram a lidar com a situação? Então, na hora que a gente recebeu o diagnóstico dele, foi tipo, a gente entrou em choque. Sim. Porque foi uma preocupação, se todos estavam, se era só ele, as pessoas que a gente tinha tido contato durante a semana. Sim. Então, o primeiro momento foi um choque pra gente. Mas depois a gente acalmou, foi pensando, e aí eu já saí, fui pro laboratório fazer o teste meu e do meu filho para saber se a gente... No mesmo dia? No mesmo dia. Olha. Aí, como a vigilância já tinha entrado em contato e eles pediram para fazer o isolamento da família inteira, sim, não precisava de medicamento porque ele não tinha sintomas, mas precisava fazer o isolamento. Como na minha casa eu tenho pessoas do grupo de risco, eu queria ter certeza se eu e meu filho estávamos também, para poder fazer o que precisasse. Com certeza. Aí eles não iam, no caso da vigilância, eles só testam a família se alguém apresentar sintomas fortes. Ah, eu não sabia disso. Para mim, Raquel, assim que algum membro da família contraísse, já era testado a família com que ele convive. Então, não. Não, é só isolado a família inteira. E se apresentar sintomas fortes, a gente entra em contato com eles ou vai no hospital na parte separada lá pro Covid para poder fazer a testagem. Aí eu precisava saber, porque você fica na hora, a cabeça sua entra em surto. Nossa, aí eu fui, eu tinha dinheiro e paguei particular para mim e pro meu filho, aí o nosso deu negativo. Aí já acalmou. Aí nós isolamos só o meu marido numa outra casa, para não ficar junto, porque tenho meus pais idosos comigo. Então, para não correr o risco, porque é uma doença nova, ninguém sabe o que ela pode fazer, para não correr o risco de contaminar meus pais. Nossa, então... Eu acharia isso super importante se na família onde um testar positivo, a Secretaria de Saúde testar pelo menos as pessoas da casa para ter certeza se estão ou não. Você sentiu essa importância, né? Eu acho importante. Você sentiu essa importância, né? Sentido.
Porque pra mim já era assim. E olha que eu tô sempre conversando, eu nunca vi essa... Tá vendo como é muito importante? É um assunto que a gente acha batido, mas que é sempre importante a gente conversar, né? Porque sempre aparece alguma coisa, ou alguma informação que a gente deixou passar, ou alguma informação que realmente não chegou. Então eu também achava que já testava. E aí você viu a importância, né, de testar o resto dos membros da família quando um se contamina, né? Porque você teve que fazer o particular, como você falou, né? Fez o particular e aí na sua casa. E principalmente essa importância é muito... Tá aí com a gente, Raquel? Tô. Tá. Essa importância... e no seu caso, né, ainda duplica, né, essa importância, porque você tem aí 2 pessoas que é do grupo de risco, que são os idosos na sua casa também, né? Isso. Uhum. Você conseguiu, então mora na sua casa, pra gente entender, é o seu esposo, você, o seu meu filho, os meus pais e um irmão. Os seus pais e o irmão, certo? O irmão é do grupo de risco também? Não, mas ele fez a testagem também, o dele deu negativo. Certo. Então moram... São 6 que a gente contou? São 2, 3, 4, 5... Isso. 6 pessoas então aí. E uma pessoa contraiu. E aí você fez os testes que você fez particular, né? Foi. Tinha que ser testado também, acho, Raquel. Pelo menos, no mínimo, os seus idosos, né? Então, aí os idosos não fizeram o teste, e aí eles me informaram assim, que se eles apresentassem sintomas, eu tinha que entrar em contato para eles poderem fazer o teste. Mas até ao momento, nenhum dos 2 apresentou também nenhum sintoma. Que bom, né? Que bom, sim. Graças a Deus. Graças a Deus, amém. Mas realmente esse teste, ele tinha uma opinião, né? E aí você viu como é importante, né? Você passou isso aí na pele. E aí, então, teve que fazer o isolamento, né? Você disse pra gente que ele saiu de casa. Saiu, tá em outra casa, só ele. Certo, pra conseguir se isolar. Certo. E ele? Como que ele tá se sentindo? Vamos começar aí pela parte de saúde. Como é que ele tá se sentindo? Como que essa doença vem se desenvolvendo? Então, os sintomas dele hoje assim, é bem fraquinho. Às vezes ele sente só uma dor de cabeça, um pouco de enjoo e mal-estar, mas coisa bem leve. Sim. Entendi. Então ele não teve nenhum sintoma grave, né? A falta de ar, ela não veio? Não. Nem febre. Que bom. Que bom. Isso é que é... fiquei curiosa. Né? Por exemplo, vamos conversar. A gente tem tempo para iniciar essa prosa, que eu acho que essa é mais compridinha. Quanto tempo que a gente tem? 3 minutinhos? Bom, deixa eu ver se dá tempo aqui da gente iniciar, se a gente deixa para outro bloco. Tá, não, vamos deixar para outro bloco, que eu quero conversar com isso com mais calma, mas aí eu acho que você pode... a gente pode começar a conversar aí sobre esse alerta. Vamos falar sobre esse alerta, né? Que depois que você recebe um exame, né? Porque uma coisa é a gente ver na televisão, é a gente pegar um noticiário impresso, a gente abrir a internet, né? E ver, por exemplo, o boletim que é emitido todos os dias pela Secretaria de Saúde, né? E ver números, né? E ver casos longe da gente, né? Agora é uma outra situação quando a gente passa isso tão próximo da gente e, no seu caso, dentro da sua família, né? Como que é conviver com isso, Raquel? Nessa parte mesmo psicológica, emocional. A gente fica preocupado, porque mesmo eu tendo feito um teste, você ainda fica naquela dúvida, sabe? Será que ainda não vai aparecer? E você lida também como se diz, com as fofocas, com o preconceito das pessoas. Então, é difícil você receber o diagnóstico e é mais difícil você lidar com as pessoas. Você recebeu hostilidade das pessoas? Sim, mensagem de pessoas que ficaram sabendo, não sabia direito se era todo mundo, se era só meu esposo, pessoas que
queriam saber se eu tinha, porque eu tinha passado em tal lugar, em tal supermercado, em tal farmácia. Então, sim. aí você vê, tipo, não é só, às vezes, uma dúvida da pessoa, ela já tá... eu não sei te explicar, você sente que a pessoa tá já com aquele preconceito, sabe? Eu sei que todo mundo tem medo. Sim, mas claro. Tem que ter muito respeito para lidar com as pessoas quando elas estão positivas, porque o psicológico da pessoa já não fica bom. E o preconceito prejudica mais ainda. Com certeza, imagino que é o momento onde vocês ficam realmente fragilizados, né, é a palavra, né? Principalmente no início, né, que aí, como você falou mesmo, mesmo seu marido estando com sintomas leves, né, mesmo vocês tendo feito parte da família, teste e dado negativo, ainda sempre tem aquele receio mesmo, né? Então vocês já estão fragilizados nesse sentido, na parte emocional, na parte psicológica, e ainda tem que lidar com pessoas preconceituosas, vamos dizer assim. Isso. Não deve ser fácil, né? Mas a gente fala sobre isso, então, a gente entra nessa conversa e depois eu quero saber algumas opiniões suas sobre a flexibilização aqui em Itajubá, tá bem? Tá joia. A gente vai pro comercial, então, e daqui a pouquinho a gente tá de volta para continuar conversando com a Raquel sobre esse assunto tão importante que a gente não pode cansar de falar e de informar. A gente vai rapidinho e a gente já volta. Quando você for ao Trevo do Capote, não deixe de passar no restaurante Churrascaria Piranguinho, antigo restaurante da Socorro. Saboroso almoço e jantar com aquele tempero caseiro. Self-service com churrasco das 10h30 da manhã às 3 da tarde. Self-service comum até às 10 da noite. Sábados e domingos, self-service com churrasco das 10h30 da manhã às 3 da tarde. Então, bateu aquela fome? Restaurante Churrascaria Piranguinho, bem no Trevo do Capote, sentido Santa Rita do Sapucaí, Itajubá. Telefone 3644-2103. Quando você passar pelo Trevo do Capote em Piranguinho, não deixe de conhecer o Portal da Mantiqueira. Tudo em artesanato, artes em metal, móveis rústicos e muito mais. Portal da Mantiqueira, no Trevo do Capote. Faça a revisão de sua moto com profissionais capacitados. SMX Racing Motos. Responsabilidade e pontualidade. Motos, peças, boutique off-road. E ainda, preparação de motos e suspensões. SMX Racing Motos. BR-459, próxima praça do bairro Nossa Senhora de Fátima. WhatsApp 98467-7072 ou 11 95807 0610. Sapucaí Proteccar. Proteção completa para o seu veículo. Mais proteção com menos burocracia. Informe-se 3621-8208. WhatsApp 3012-8827. Rua Alcides Faria 93, bairro Varginha. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Belo 98, Centro, Itajubá. Estamos de volta com o nosso Itajubá Entrevistas de hoje e agora no nosso terceiro e último bloco, conversando sobre convivendo com o Covid-19 em casa. A Raquel teve o esposo que testou positivo para o Covid-19 e ela está nos contando a sua experiência, a sua situação sobre isso e aproveitando, claro, fazendo um paralelo aí, alertando a população sobre essa situação, né? No final do segundo bloco, nós estávamos conversando sobre a parte do preconceito que as pessoas têm para quem testa o Covid-19 e a gente viu que não é só para quem testa, né? É também para toda a família, porque apesar da Raquel e o restante dos membros da família
ter dado negativo ou não apresentar os sintomas, eles também continuam sofrendo esse certo preconceito, né? Como a Raquel bem colocou, uma coisa é a gente ter receio, né? Ter um medo de contrair, de não saber como que está funcionando. Algumas pessoas podem não saber se esse isolamento que a família dela está fazendo está correto, se está fazendo. A gente já descobriu que sim, está fazendo, mas as pessoas podem ter esse receio. Mas uma coisa é o receio, é o cuidado até, né? Com a nossa saúde, com a própria saúde e com a saúde da nossa família. Outra coisa é preconceito. São duas coisas diferentes, né, Raquel? Com certeza. Com certeza. Bom, você chegou a ter alguma atitude, ver contra vocês alguma atitude, alguma ação preconceituosa que tenha sido mais ríspida? Não, isso não chegou a acontecer. Ninguém xingou, ninguém ameaçou, vamos dizer assim? Nada? Não, porque a gente está cumprindo, mesmo não estando positivo, a gente está cumprindo o isolamento. Sim. Então, eu já não saio na rua, nem eu tinha coisas para fazer, mas eu não saio nem na rua do bairro, eu não estou saindo. Sim. Então, ainda no quintal de casa, eu sempre estou usando máscara, já para evitar mesmo mais especulações, mais falação. Então, a gente está fazendo desse jeito. Sim, imagino. Eu não sei se você viu um caso, eu vi na... este caso eu vi... Onde eu vi, gente, esse caso? Não, foi na TV. Numa reportagem, eu vi que algumas pessoas... Na verdade, teve uma pessoa que testou positivo para o Covid num condomínio, né, fechado. E aí, a partir disso, ela teve várias demonstrações de desrespeito e de preconceito, como colocavam cartas debaixo da porta, falando para sair do condomínio, porque ia infectar outras pessoas, tinha escrito no carro, gritavam palavras. Então, assim, eles sofreram mesmo uma hostilização mesmo dentro, uma pressão por via de preconceito, por via até de violência. Isso é violência, né? Dentro do seu condomínio, né? A gente sabe que isso não pode acontecer, né? Porque eu tenho certeza, quem que quer propositalmente adquirir essa doença, né, Raquel? Verdade. Ninguém. E hoje, ninguém. E todo mundo tá com risco de pegar, né? Então, às vezes você fala de um hoje, amanhã você acaba pegando. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa empatia. Todo momento, dentro dessa pandemia, a gente está falando sobre isso. Empatia, colocar no lugar do outro, nos proteger para proteger o outro, né? Não é só porque de repente você fala ainda absurdamente que você não acredita nesse vírus, né? Você tem que proteger, porque às vezes você não acredita, mas não é só você, é outras pessoas também, né? Então a gente tem que proteger e proteger o outro, né? O proteger a gente é proteger o outro. Em falar nisso, a gente está vendo o seguinte: essa última sexta-feira, nós tivemos aí, atipicamente, 34 casos testados positivos para o Covid-19 só aqui em Itajubá, né? Porém, nas outras semanas que antecederam, nós também estamos vendo o crescente casos, né, que está acontecendo, né? Todos os dias a gente vê aí, eu acho que nas últimas 3 semanas, vou me arriscar a dizer aqui, que eu acredito que no mínimo nas últimas 3 semanas a gente está vendo pelo menos um caso saindo, subir o aumento de um caso, né? Eu vejo pelo boletim também, até o próprio ex-secretário de saúde, ele disponibiliza esses boletins aí pelo WhatsApp, né? Como chegava para mim também. Então a gente via um caso, no mínimo. Aí às vezes 2, aí foi aumentando, né? Às vezes eu via 3, aí no outro dia tinha 2 de novo, 1. Foi indo assim numa média, né? E aí sexta-feira ter 34 casos é de chocar, né? E eu acredito que na verdade chocou menos do que teria, vamos dizer assim, do que eu esperava, né? Porque teve um aumento, teve um pulo aí. Mas por que eu digo que é menos do que eu esperava? Porque
num momento em que a gente vê que os casos estão subindo, né, e bastante, nesse momento a gente percebe que as pessoas, ao invés de olhar esses números e começar a se cuidar mais ainda do que já estava se cuidando, né, que é o não, principalmente não ficar saindo desnecessariamente, né, e fazendo todos os protocolos de lavar a mão, gel, máscara e tudo mais, a gente vê que neste momento é um momento que a gente está vendo que as pessoas estão começando a relaxar mais do que elas deviam, né? A gente vê muitas pessoas ainda sem máscaras na rua, muitas pessoas que às vezes estão tentando entrar em estabelecimentos sem a sua máscara, né? A gente está vendo esses dias mesmo a própria Guarda Municipal fez, vamos dizer assim, uma ronda, uma batida pelo Parque Municipal e teve que conversar com mais de 100 pessoas que estavam frequentando o parque e não estavam de máscaras. Então a gente vê esses dois lados, né? De um lado, o aumento dos casos e de outro, esse relaxamento do isolamento social e dos protocolos de saúde. E aí também nós temos, junto com tudo isso, né, nesse paralelo, no meio, a gente está tendo a flexibilização, né, que mais um pouco de flexibilização, né, que é a abertura de alguns comércios. As igrejas também já ganharam, os templos religiosos, né, no geral, já ganharam o direito de abrir, tudo com os protocolos, né, mas já ganharam o direito de abrir. Os parques municipais, como a gente viu, também já abriram. E aí, o nosso medo é que as pessoas fiquem relaxadas e ainda relaxadas demais e elas ainda ganham esses locais para poder frequentar de modo errado, né? Você, Raquel, que passa por esse problema, né? Que você está convivendo com o Covid dentro da sua família, o que você acha sobre a flexibilização e sobre como as pessoas estão encarando essa flexibilização? Então, essa é a minha opinião. A flexibilização, ela poderia ocorrer certa se as pessoas cumprissem os protocolos devidos. Sim. Porque cumprindo o protocolo não ia correr o risco, e mesmo assim ainda tem risco do vírus aumentar tanto na cidade. Mas, infelizmente, se continuar acontecendo, como a gente já vê que está acontecendo, as pessoas não estão se importando, o risco de aumentar os casos na cidade e ter mortes vão ser grandes, porque a gente ainda está no inverno. Então, essa flexibilização, eu sei que a gente tem que aprender a conviver com o vírus, porque não existe vacina ainda. Exatamente. Mas tem que ter a consciência das pessoas. Se elas não tiverem a consciência, essa flexibilização ela só vai trazer mais casos e possíveis mortes na cidade. Com certeza. Então, assim, você... Eu falo você porque, assim, uma coisa que a gente está vendo uma coisa é a gente, às vezes, dar opinião, né, como acontece a maioria das vezes, sem a gente estar convivendo com isso tão próximo, com o Covid assim, tão dentro do seio da família da gente. E outra coisa, né, é a gente dar opinião passando por essa situação, né? Por isso que eu acho importante o seu depoimento. Então, assim, você não pelo que eu entendi, então você não é contra, vamos dizer assim, a flexibilização, né? Você é contra as pessoas não estarem fazendo seus protocolos, é isso? Isso. Isso. Então, é isso. Eu também acho a mesma coisa, gente. Porque, assim, não dá mais para ficar tão dentro de casa, né? Porque a gente está vendo que até mesmo as próprias pessoas que estavam trabalhando home office, as próprias pessoas que estavam que ganharam o direito mesmo de ficar em casa, né? Já está tendo que voltar ao trabalho, né? Então tem que sair para trabalhar. Algumas pessoas, eu acredito que seja a maioria, até mesmo não parou de trabalhar em nenhum momento. Então a vida teve que seguir, né? E como você mesmo disse, como você mesmo fazia, as pessoas têm que sair para comprar alimento, para ir a uma farmácia, para ir num médico de emergência, né? Então a gente tem que fazer algumas coisas na rua, não dá para ficar totalmente isolado dentro de casa, né? Mas o sair realmente é o sair com consciência, né?
para as coisas que realmente devem fazer, que é o que está acontecendo aqui em Itajubá, que tem muitas pessoas, tem muitas festinhas clandestinas, né, acontecendo em Itajubá. Tem aí pro seu lado? Já vi, sim. Já viu? Já. Então, porque uma coisa é... aqui já testou, se eu não estou enganada, 6 positivos. E mesmo assim ainda continua tendo as festinhas escondidas. No seu bairro, então, já tem 6 positivos testados, mais ou menos, é isso? Isso, já tem os curados também, mas se eu não me engano foram 6 positivos. Olha, então, e mesmo assim as pessoas continuam fazendo as coisas erradas, né? Sim. Gente, não dá. Né? Tá todo mundo, é fato que ninguém aguenta mais, gente. Tá todo mundo, como a gente fala, embolorando em casa. A gente não quer viver desse jeito, né? Cheio de normas, cheio de regras, né? Hoje em dia a gente bate a mão no bolso, né? Confere se a chave tá lá, se a carteira tá lá. E aí a gente tem a máscara também para conferir, por exemplo, né? E o gelzinho. Bom, mas por enquanto é isso que a gente tem. Nós tivemos aqui, Raquel, um cientista, um pesquisador farmacêutico, um ótimo profissional que trabalha na FEP, é professor de farmácia do curso de farmácia da FEP. E aí ele teve uma conversa super bacana aqui com a gente, que era sobre o avanço das pesquisas da vacina. E ele disse que a gente pode esperar aí uma vacina, se tudo continuar correndo da forma que está, aí por volta de janeiro, de repente até dezembro, mas ele não acredita muito nisso não. Em janeiro, aí o mais tardar fevereiro, a gente já pode estar com a vacina aí. E parece que cada vez que a gente vai falando, dando boas notícias, né, para as pessoas, parece que as pessoas começam a relaxar ainda mais, né? Infelizmente é assim mesmo que está acontecendo. Eu acho que as pessoas deveriam ter a consciência de se cuidar para chegar bem até o ano que vem, para a vida voltar ao normal. Exatamente. E até uma questão de inteligência, né? Porque a gente pensa assim, bom, se a gente fizer o quanto melhor a gente conseguir fazer, é melhor pra gente, porque a gente sai dessa muito mais rápido, né? Com certeza. É inteligente, gente, pensar assim. Agora a gente fica reclamando, não aguentando mais, mas fazendo tudo errado. Essa situação que a gente está passando vai se postergando, né? Vai aumentando aí tudo, né? Flexibilização, aumenta tudo. Já dizia uma frase muito importante assim, que é assim: disciplina é liberdade. Não é verdade? É. Salve nosso poeta Renato Russo, né, da Legião Urbana, já dizia isso: disciplina é liberdade. Então a gente vai estar livre quando a gente tem essa disciplina mesmo, né? E é acreditar e fazer, e se vê alguma coisa errada, denunciar as autoridades, sim, porque a nossa cultura brasileira, a gente tem essa mania de só reclamar para os 4 cantos, né? Reclama pro vizinho, reclama na internet, reclama, mas a gente não faz as coisas oficiais, né, formais, como elas devem ser. Então, ao ver, não é verdade, Raquel? Verdade. Então, olha, ao ver festas, né, clandestinas, comércios principalmente que ganharam o direito de abrir, mas que não estão seguindo os protocolos, não, então eu acho que esse comércio tem que perder esse direito, né? Porque às vezes por causa desse comércio, outros que estão fazendo certo também podem perder, né? Então assim, a gente precisa retomar a economia, precisa retomar a nossa vida, mas com toda calma, né? Que a situação que essa situação nos pede. Raquel, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria que você deixasse aí, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo aqui em Itajubá e na região, sobre esse alerta mesmo, né? Você pode deixar pra gente? Posso, sim. Obrigada. Então tá. O novo coronavírus, ele não vê raça, nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nessa pandemia merecem respeito, apoio e compaixão. Todos estamos sujeitos a nos contaminar. Embora as coisas pareçam sombrias durante esse tempo de crise,
temos que cultivar a esperança nesse tempo de caos. Isso é essencial. Lidar com o diagnóstico positivo é difícil, mas lidar com o preconceito é ainda pior. Olha só. É isso mesmo, Raquel. Olha, eu quero primeiro, como eu já falei para vocês, já vou agradecer novamente você ter aceitado o convite, mas principalmente depois dessa sua mensagem, eu quero te parabenizar pela coragem de estar aqui falando com a gente e de alertar a população, de ter ainda, apesar de estar passando por essa situação, você está pensando no outro, e ter essa empatia mesmo, né? De conseguir, mesmo que você passando essa situação, você conseguir ainda olhar para o outro, dar as informações, alertar outras pessoas, para que outras pessoas não consigam, né? Não passar por essa situação que você está vivendo. A gente imagina que é difícil, né? Principalmente nós mães, nós pais, né? Você tem o seu filho, que é quem a gente mais protege, né? Tem os seus pais também, é quem a gente deve também essa honra, né? E mesmo assim você tá aqui passando por essa situação e aceitou falar com a gente e alertar a população. Muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa e pela sua coragem. Tá joia, imagina. E olha, parabéns pelo seu programa também, pela preocupação de estar alertando a população sobre isso. Parabéns, viu? Muito obrigada, viu, Raquel? Continua com a gente. Raquel, já deu joinha lá na página da TV Itajubá? Curte lá. Eu acho que sim. Como diz minha amiga, e se não deu, você curte. Minha amiga fala assim, vai lá, curte, cutuca lá. Eu vou lá. Obrigada, viu, meu amor? Já dá aí. Quem tá assistindo, muita saúde, viu? Pra vocês, pra sua família. Um abraço pro seu esposo. Ah, deixa eu só fazer uma interação aqui. Que seu esposo, ele preferiu não falar, né? A gente entende toda a situação, mas ele disse que está muito bem, que eu disse que eu ia falar no programa, não posso esquecer, né? Ele disse que está muito bem, você confirmou isso pra gente. Ele fez questão de falar várias vezes que a fábrica deu total suporte para ele, para vocês, né? Então, deixo um abraço aqui para ele também, para vocês todos, viu? Saúde, boa recuperação. Obrigadão, viu? De nada, querida. Bom, queridos, esse foi o nosso Itajubá Entrevistas de hoje, falando da importância que a gente sabe que tem em alertar a população cada vez mais sobre essa ameaça do Covid-19. Nós conversamos com um dos membros da família que foi infectado, né? Nós conversamos com a esposa do infectado e ela pôde conversar com a gente, pôde nos alertar, pôde fazer essa conscientização mesmo, que ainda é necessário a gente fazer cada vez mais. Certo? Eu espero que tenha atingido vocês, tenho certeza que atingiu, e espero que atinja cada vez mais, que a gente possa viver e conviver se importando com a nossa vida e se importando com a vida do outro. Certo? Amanhã a gente tá de volta, eu espero vocês aqui mais uma vez no Itajubá Entrevista. Eu tenho que deixar um beijo pro meu filho, senão hoje eu vou apanhar. Beijo, filhote. Essa semana tem aniversário, 10 anos. Beijo, queridos, até mais. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.